Olá, querido alunos, espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos dar continuidade aí à matéria de permutação. Vamos começar com a tarefa mínima, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem podem postar, né? Teve alunos que postou dúvidas, eu respondi, né? Eu vou dar uma atenção especial, uma dedicação especial à dúvida de vocês, porque o importante é tirar a dúvida, não ficar com a dúvida. A matemática é dessa forma. A gente tem que tentar, né, resolver o máximo possível das dúvidas, porque chega uma hora a matéria acaba travando. Isso é natural da matemática, né? Alguém que tiver dificuldade em alguma coisa pode me chamar que eu dou uma atenção, a gente volta, rever, faz de novo através de texto. Se quiserem que eu faça um outro vídeo aula de alguma questão específica, eu faço da questão específica, tudo para poder ajudar vocês a entender bem essa matéria. O importante é a gente sair esclarecido da matéria. Então, como é que vamos seguir esse exercício aqui para tentar fechar a tarefa mínima? Quantos números de quatro algarismos distintos podem formar com os números utilizando o algarismo 1, 3, 8 e 9? Então, né, isso é uma permutação, né? A gente tem como fazer através da permutação. Quantos números de algarismos, quatro algarismos distintos? Se você for ver, se for verem aqui, tem 4 algarismos distintos. Ele quer saber quantos números utilizando esses algarismos distintos. Então, como não tem repetição, você vê 1 é diferente, 3, 8, 9 são números diferentes, né? E seria uma permutação simples. Não tem repetição de números, não tem número repetido, não tem letra repetida, não tem nada. Então, pela permutação simples, como que a gente montaria? Olhando a fórmula, né, como eu falo para vocês, é sempre bom ter um post-it, alguma coisa para vocês terem acesso rápido ao conteúdo das fórmulas, para não ter que ficar folheando o livro, ou se preferir folhear o livro também, que no livro tem. Aí vem aqui, permutação simples, eu já deixo separado para facilitar para vocês. E aí vem a permutação. Então, primeiro vamos separar os elementos da questão. Qual seria o n? Né? O n seria qual seria o número distintos? 4. 4 algarismos distintos. 1, 2, 3, 4. Separamos 4 números distintos. Então, como é simples, só são 4 números distintos. Então, é simples, não tem outra repetição. Então, entra na permutação simples. Seguindo a tabela, PN4. 4 fatorial. O 4 fatorial, eu já deixei na tabela fácil. Né? 4 vezes 3, 4 vezes 2, 4 vezes 1 vai igual a 24. Então, há o que? Dá para formar com números utilizando os algarismos. Quantos números? 24 números. Dá para formar. Segunda questão. Quantos números diferentes obtemos permutando os algarismos do número 336.223? Aqui já é diferente. Quantos números, aí já está falando, diferentes obtemos, permutamos o algarismo desse número informado. Se vocês forem analisar, já tem repetição. Tem repetição do 3, tem repetição do 2. Então temos repetição. Então já não dá a permutação simples. Buscando, né, a fórmula da permutação simples. Então eu deixei aqui para vocês visualizarem de uma forma rápida a regra. Então vamos montar a fórmula. O n. Aí a gente vindo aqui, vamos separar o n. Quantos números temos? Quantos algarismos temos para montar o n? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Só que eles não são distintos, né? Tem algarismos repetidos. Então, como temos termos semelhantes, como temos
termos semelhantes, então a gente tem que separar, né, de uma forma seguindo essa regra aqui de separação de termos semelhantes, adotando essa regra que são os elementos grego. E aí a gente vai escolher cada elemento grego para um termo semelhante. E aí vamos aqui, como aqui está o alfa, então vamos começar pela ordem aqui, o alfa, né, igual a... Aí no caso o alfa, a gente vai ter que adotar 1. Então, pelo que eu estou vendo aqui, tem 1, 2, 3. Então, quantos 3 tem? 3. Aqui é para a gente separar a quantidade de elementos semelhantes repetidos. Então, tem 3, 3, o alfa. Tem outro termo semelhante aqui? Tem o 6, só tem 1, aí tem o 2. Então, vamos escolher pela ordem aqui o beta. Foi adotado o beta. Então, separando o beta, quantos termos semelhantes tem? O 2. O 2, o próprio 2. Tem dois termos semelhantes de 2. Então, já identificamos através do problema, né, conseguimos armar o problema com o que é necessário para montar a fórmula. Montando a fórmula, vem o Pn, o N e o 6. E do lado de cima, que fica o alfa, gente, é o 3. E o beta é o 2. Igual. Aí vamos montar. O N é o 6 fatorial. Aí depois vem o alfa, que é 3 fatorial. E o beta, que é o 2 fatorial. Conseguimos montar a fração. Aí observando aqui, na multiplicação a gente pode mudar a ordem, né, dos fatores, só que a ordem em cima e a ordem embaixo, não pode inverter nessa regra aqui. Então, eu percebendo aqui, se abrir o 6 fatorial, a gente abrindo o 6 fatorial, a gente chega mais rápido no 3. Então vamos lá, vamos abrir 6 fatorial. Abrindo esse 6 fatorial, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Chegamos no 3. Então aqui, como tem 3 fatorial e 2, não tem problema. A gente pode mudar a ordem dele. Pode colocar o 2 fatorial e o 3 fatorial. Eu mudei a ordem só para vocês terem mais facilidade do aonde vai estar executando o corte, que vai ficar um próximo ao outro. Na multiplicação, quando é multiplicação da fração, como o numerador e o denominador são multiplicando, só multiplicação, a gente pode cortar os termos semelhantes, que é o de cima e de baixo. Então tá 3 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo, aí corta. Continuamos a fração. Igual a 3 e 2, que é igual a 6. Aí a gente faz 6 vezes 5 vezes 4, 120. Ok? Fatorial de 2 é o 2, que está na tabelinha aqui. 2 vezes 1, 2, que é igual a 60. Está resolvida a questão. Ok? Terceira. Quantos são os anagramas da palavra sapo? A palavra sapo, se vocês forem observar também, não tem repetição de letras semelhantes. Não tem letras semelhantes. São 3 letras distintas. Então, se são 3 letras distintas, a gente pode usar a permutação simples. Então, usando a permutação simples, a gente vai seguir, vamos separar os elementos do problema. O N. Quantos N são? 1, 2, 3, 4. Quantas letras são? 4. O N, 4. Então vai, permutação 4 igual a 4 fatorial. O 4 fatorial está logo ao lado, 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Resolvemos a questão. Quarta questão.
Determine os números de anagramas da palavra carcará. Não considere o acento. Eu acho desnecessário ter colocado não considere o acento, mas enfim, tá aí, né? Mas a letra em si vai ser considerada. Então vamos lá. Se vocês forem observar, aqui já não é simples, porque temos repetições. Temos A e temos R. Está repetindo. Então não é uma permutação simples. É permutação com termos semelhantes, com repetição. Então se é com uma permutação, se é um número com repetição, a gente vai usar a permutação com repetição, é a fórmula logo ao lado. Utilizando a fórmula ao lado, vamos agora montar os elementos do problema. O N. Quantos N são? Se vocês forem observar, quantos N são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 N's. Termos repetidos. Porque aqui tem termos repetidos. Então vamos lá. Para o alfa, a gente vai ter que adotar uma sequência de termos repetidos. Então, para o alfa, eu vou escolher o A. Quantos A tem? 1, 2, 3 A. Então, 3 A repetidos. Então, usei o alfa para identificar o A. Temos outro termo repetido? Temos a letra C. Então eu vou adotar para o beta. Quanto C tem? 2. Então temos duas repetições do C. Temos outra repetição? Dessa vez temos mais uma. O R está repetindo também. Então eu vou usar para o gama. O gama temos 2. Então adotamos o 2 para a letra R. Adotamos 2 não. É 2 repetições para a letra R, adotamos o gama. Montando a fórmula, o P, o N é o 7. E em cima tem 3,22, que adotamos o alfa, beta e gama, que é igual a... Vamos lá. Vou montar embaixo primeiro. O alfa é 3 beta, 3 fatorial, 2 fatorial para o beta e 2 fatorial novamente para o gama. Em cima, que é o N, é o 7 fatorial. E aí, da mesma forma que eu fiz o outro exercício, eu vou abrir esse 7, que esse 7 fatorial ele vai chegar no 3. Então, vamos abrir. 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. E podemos mudar a ordem, porque a multiplicação pode ser mudada. 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Já dá para cortar o 3. Aí viemos aqui, 7, 3, 2, 2 é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 840, dividido por 2 vezes 2, seria o 4, né? Que aí 240 dividido por 4, 210. Então, teve uma questão de uma querida aluna, né, que ela não entendeu a sequência ela não entendeu em relação ao beta. Então, por que a gente colocamos o beta, o gama?
porque aqui às vezes tem sequências de números ou letras que tem mais de uma repetição. Então a gente segue sucessivamente, que está identificado aqui, sucessivamente. Então, como aqui tem três números repetidos, três letras repetidas, então a gente vai ter que adotar um símbolo grego para cada uma. Se tivesse quatro, a gente ia ter que pegar um outro símbolo grego, como θ, e poder acrescentando na fórmula. Essa aqui é só para é uma forma de organizar as repetições quando tem mais de uma repetição. É só uma forma de organização da fórmula para facilitar o nosso cálculo. Vamos para a quinta. A quinta questão, ela é complexa, né? Ela já é uma questão mais complexa, né, que determina bastante tempo e habilidade. Mas vamos fazer ela. E qualquer dúvida, se vocês quiserem também, depois que eu faço um outro vídeo específico desta questão, alguém ficar com dúvida, pode pedir que eu faço. Eu dou toda uma atenção. Então vamos lá. O valor de x em cx igual a 35. Então aqui já deu o resultado da combinação, né? E aí a gente vai identificar os elementos. O n na fórmula, se vocês forem identificar aqui o n na fórmula, está o x. O p na fórmula, se vocês forem identificar também, o p na fórmula está o 3. E esse c, x,3, ele é igual ao da fórmula, c,p. Então, isso é igual a 35. Então, podemos substituir isso por 35 na fórmula. Montando a fórmula, 35 igual. Qual é o n? É o x fatorial. Embaixo, qual que é o n? É o x menos o p. Qual que é o p? O 3 fatorial. E o p, qual que é o p? O 3 fatorial. Montamos a fórmula. Então, qual que é a questão? Isso é uma equação, né? A gente acabou montando uma equação de primeiro grau em forma de fração. Então, tem toda uma habilidade de fração, de fatoração, todo um conhecimento vasto de equação para a gente poder estar resolvendo essa questão. Então, como vamos fazer? Aqui embaixo, eu coloquei a parte fatorial, que a gente tem uma parte de fatoração do n. Que no caso esse n fatorial, ele é igual ao x fatorial. Então nós temos o x fatorial. Então a gente vindo aqui no 35 igual, a gente pode abrir esse x fatorial. Só que o interessante é a gente abrir esse x fatorial para poder eliminar um termo de baixo, assim como a gente fez nas questões anteriores, que a gente chega no elemento para eliminar o de baixo. Então, olhando esta regra aqui, vocês podem observar que a gente chega no n-3. Que esse n-3 seria o x menos 3, porque o n fatorial é igual ao x fatorial. Então, vamos abrir para poder chegar no x menos 3, que vocês forem observar, vai chegar na parte de baixo. Então, vamos lá. A parte de cima vai ficar x menos 1, n x menos 2, depois vem x menos 3 fatorial. Chegamos no fator de baixo. Aqui a gente pode mudar a ordem para poder facilitar
no corte, assim como nas outras questões. A gente pode colocar o 3 fatorial. Esse 3 fatorial, ele é vezes o x menos 3 fatorial. E aí a gente pode observar que já dá o corte. E aí vai ficando 35 igual a x menos 1, x menos 2, fechou. Aí sobrou o 3 fatorial. O 3 fatorial, olhando na tabela, 6. Já vamos resolver ele. 6. Ok? Montamos a nossa equação de primeiro grau. Montando a nossa equação, a gente agora tem que trabalhar com ela. Agora a gente vai ter que trabalhar com ela para poder estar eliminando, descobrir o valor de x. Vamos ter que fazer todo um trabalho com ele. Aí chegando aqui, 35 igual. Aí vai ficar x vezes x vezes x, x ao quadrado. Daí vamos lá. X. Vamos fazer o distributivo desses de dentro primeiro. E o x deixa fora. Aí vai ficar x ao quadrado, x vezes x. X ao quadrado menos 2x menos x mais 2. Fechamos. Por quê? Aplicando um dispo de x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, x vezes 2, 2x. Aí vem aqui, 1 vezes x menos x. 1 vezes 2, 1 vezes 2, menos com menos, mais 2. E aí fechou-se a conta. Fechou-se essa primeira parte de distributivo. X ao quadrado, menos 2x, menos x, mais 2. Tudo isso daqui sobre 6. Agora a gente pode jogar os 35 para o outro lado, para facilitar. X ao quadrado. Agora temos que juntar os termos semelhantes. Termos semelhantes. Temos x ao quadrado semelhante? Não, não tem, só tem um. Então ele continua. Temos x e x. 2x e x. 2x e x, eles podem fazer a subtração, que vai dar menos 3x. Menos com menos vai somar e vai prevalecer o sinal, na regra da equação do segundo grau. Tem algum termo para 2? Não. 2 ficou sozinho. Aí vai ficar x ao quadrado menos 3x sobre 2. Sobre 6 igual a 35. Fechou. Agora aqui a gente pode pegar e fazer a outra parte do distributivo. Que isso aqui é igual. A outra parte do distributivo vai ficar x vezes x, x vezes 3x, e x vezes 2. A outra parte do distributivo vai ficar x ao cubo menos 3 menos 3x, x ao cubo, aí ficou aqui x ao cubo menos 3. Opa, peraí, vamos ver, a gente tem que seguir a ordem certinho. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes x menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Depois vem x vezes 2 mais 2x.
mais 2x. Tudo isso daqui sobre o 6. Vamos lá, continuando. Então, a gente pegou, formamos essa equação dessa forma, né? Aplicamos a distributiva. Agora, a gente pode pegar e fazer a conta em cruz. Que aqui como se fosse 1. Fazer a multiplicação em cruz. Fazendo a multiplicação em cruz, vamos continuar. O termo de cima ficaria com 1. Então, ficaria x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Que é igual... Agora vai fazer 35 vezes 6. 210. Montamos a equação. Agora já não é mais equação de segundo grau, na verdade. Virou um polinômio, né? Equação de terceiro grau. Montamos e virou uma equação de terceiro grau. Virando uma equação de terceiro grau, o que vamos ter que identificar? Vamos ter que tentar resolver essa questão. E o que acontece? Essa questão aqui é uma equação de terceiro grau, mas a gente pode procurar separar os termos. A gente vai ter que separar os termos semelhantes, ou isolar o termo que são comum entre os três, ou tentar, né, resolver, tirar as raízes, quadrada e raiz cúbica. Mas o primeiro passo é tentar separar os termos semelhantes. O que dá para identificar aqui é que esse 210, cortando aqui, ele ficaria um 21. Então, ele dá com 3, ele é divisível por 3. Se 210 é divisível por 3, vai dar 70, vai dar 7. Né? No caso, 7. 210 dividido por 3, então dá pelo 7. Porque 7 vezes 3 é 21, vezes 0, 70. Ok. Então, a gente vê que esses dois termos aqui, eles são divisíveis. Então, o que a gente pode fazer? Tentar armar um esquema de equação para poder facilitar essa conta, poder tentar facilitar a nossa forma. Então, a gente tem que colocar entre parênteses os termos que a gente precisa isolar para montar a fatoração, para poder abrir isso. Qual que é o termo que temos semelhante? O x. E qual que é o outro termo que a gente tem semelhante? O 7. O 7 não vai dar com 2, mas a gente vai conseguir arrumar o jeito de resumir esse 3 e esse 210, que já ajuda. O sinal eu deixei aqui porque esse 210 que ele está fora, a gente pode jogar ele para dentro, ele vai ficar negativo. E aí vai ficar igual a 0. A gente vai trocar o 210 de lado, vai ficar igual, aí o outro lado fica igual a 0. Aqui dentro, a gente vai ter que montar uma forma de que, aplicando o distributivo aqui em cima, a gente chegue nesse resultado acima. Então, o que a gente poderia estar aplicando? Para dar x à terceira, tem que ter um x ao quadrado. X vezes x, x à quarta. E aí o que acontece? Depois a gente vem aqui, eu posso colocar aqui um 4x, eu posso colocar um 30. E o sinal que eu vou adotar aqui, negativo, porque o 210, para dar aqui 7 vezes 30, vai dar 210, vezes mais com menos, menos. Então eu vou colocar o 30 porque eu chego no 210. E o 2x, né, eu vou dobrar ele, vou dobrar ele para 4x. Vou procurar dobrar ele para ver se a gente chega nesse fator aqui, porque depois na fatoração vai ter que ter um esquema para a gente chegar nesse 2x. Então, tá aqui. Isso igual a 0.
Então eu montei dessa forma. Montando dessa forma, agora eu tenho que chegar lá em cima. Então vamos lá, vamos aplicar o distributivo para ver se chega no valor lá de cima. Aí vem aqui, x vezes x, x ao cubo, x vezes 4, mais 4x ao quadrado. E x vezes 30, 30x. Ok? Agora vamos com 7. Menos 7x ao quadrado. Depois vem aqui, menos 7 vezes 4, menos 28x. E depois o 7 com 30, né? Aí a gente vai pegar e fazer 7. Vamos lá, 7 vezes 30. 7 vezes 30, 210. Qual seria o sinal? Negativo. Aí, ó, chegamos no 210. Aí a gente juntando os termos semelhantes, vamos lá. X ao cubo mais 4x temos x ao quadrado semelhante, temos o 4 menos 7, que vai dar o 3. Vai dar o 3x ao quadrado. Só que é mais com menos, prevalece o sinal do maior. Menos 3x ao quadrado. Então já chegamos no 3x ao quadrado. O x temos aqui o 30 menos 28. O 30 menos 28x. Que aí vai ficar o 2. Vai ficar o 2x. Vai ficar mais 2x. E o 210 ficou isolado, não tem ninguém semelhante a ele. Não tem nenhum algarismo separado de... Não tem nenhum algarismo isolado, né, igual a ele. Então, temos aqui, ó, repetiu, ó, 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, 2x e 210. Chegamos no termos. Então, esse distributivo, a gente chega na solução logo acima. Tiramos a prova real. Então, dá pra gente fatorar dessa forma. Fatorando dessa forma, a gente pode separar, a gente pode observar as questões, né, A, B, C, D e E aí na hora que a gente for montar o resultado, chegou num número, é um macete para vocês fazerem a questão rápida. Né? Conforme você for fazendo, chegou no número, é aquele número. O outro não vai bater, provavelmente. É o número que bater. Então, se vocês forem observar aqui, usando o esquema para separar os membros usando a fatoração, a gente pode separar os termos aqui. Separamos o termo, vamos separar esse termo aqui, x menos 7. X menos 7 é igual a, jogo o x para lá, é igual a 7. Chegamos no x, no resultado de um x. O 7. Se for separar o outro, separando o outro, que seria x ao quadrado mais 4x mais 30 igual a 0, a gente vai ter que fazer a regra de Bhaskara, ok? Na regra de Bhaskara, fazendo todo o esquema da fórmula da regra de Bhaskara, vai dar menos 4 mais e menos 104 sobre 2. Então, a gente teria que fazer essa questão, resolver essa questão para poder descobrir o valor de x. Pelo processo de Bhaskara, que vai dar 2x', né? Vai dar x'1, x'2.
mas na primeira parte já sai o resultado. Então não há necessidade de fazer. Se vocês quiserem fazer e quiserem postar para mim fazer todo o processo de Bhaskara, não tem problema, eu posso fazer. Né? Mas como vocês já chegou um X já chegou num resultado que bate com uma das alternativas, pode ir com fé que vocês vão ganhar tempo na questão. Questão 6. A questão 6. Quantas comissões constituídas por 4 pessoas podem ser formadas com 10 alunos de uma classe? Com 10 alunos de uma classe. Aí no caso aqui, vamos lá. Separar os elementos do problema. Identificando o N. Qual seria o N? 10 possibilidades, né? Então 10 possibilidades, 10 alunos. 10. Qual seria a permutação? A permutação, nesse caso aqui, a gente tem, né, uma análise combinatória. Então, a permutação aqui, o P, né, qual seria para fazer o cálculo de combinação? O 4. Porque seria 10 alunos. Quantas comissões constituídas por 4 pessoas podem ser formadas com 10 alunos? Então, o P aqui é o 4, porque eu preciso de 4 alunos, formar 4 alunos dentro dos 10. Qual seria essa combinação? Separando os elementos de 4 alunos, 4 comissão dentro de 10 alunos, montando a fórmula, ficaria dessa forma. 10, 4, igual ao N, 10 fatorial, 10 menos o 4, fatorial, 4 fatorial. Ok? Aí fazendo aqui, 10 igual a 10 fatorial. 10 menos 4 vai dar 6 fatorial. 4 fatorial. Podemos abrir esse 10 para deixar essa fração mais enxuta. Vamos abrir esse 10. 10, 9, 8, 7, 6. Chegamos no 6. 6 o que? Fatorial. Podemos colocar o 4 fatorial e o 6 fatorial. Eliminamos o termo semelhante. C, 10 combinação igual a 10,4, 10 e 4. Aí aqui vão ficar 5.040 dividido por 4 fatorial que sobrou. 4 fatorial na tabela, 24. 24, 5.040, que é igual a 210. Opção A. Chegamos no resultado. O 7. Numa circunferência são tomadas 8 pontos distintos, ligando-se 2 quaisquer desses pontos, obtém-se uma corda. O número total de cordas assim formadas é... Então, vocês podem ver que é parecido com o anterior, né? São 8 pontos, né? E tem que saber qual o número de cordas. Né? É parecido com o outro. A gente tem um número de possibilidade, tem que montar uma comissão. Que seria, né, as cordas. Então, separando o N. Separando os elementos do problema. O N
Numa circunferência são tomadas 8 pontos, então há 8 possibilidades. O N, 8 pontos. Ligando-se dois quaisquer pontos. Então ele quer dois quaisquer pontos. Então a permutação aqui é 2. P é 2. São 8 pontos, ele quer separar em 2 quaisquer pontos. Montando a fórmula, 8, 2, igual. Qual é o N? N fatorial. 8 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Aí entraria o 8 fatorial, 6, 8 menos 2, 6 fatorial, vezes o 2 fatorial. C, 8, 2. Aqui a gente pode estar fazendo direto também. 8 fatorial é 56. Se vocês forem ver, né, seguindo o 8 fatorial. Não, vamos fazer da fórmula, vamos abrir. Vamos abrir isso aqui para simplificar. Vamos lá, vamos abrir. 8 vezes 7 vezes 6, que a gente chegou no 6 fatorial. E aí, 2 fatorial e 6 fatorial. Eliminamos 6. 8 vezes 7, 56. Dividido por 2 fatorial que sobrou. 2 fatorial que sobrou, o próprio 2. Isso é igual a 28. O número total de cordas assim formadas é 28. Então, né, encerra-se aqui essa segunda parte da permutação. Na próxima aula eu vou estar postando os outros exercícios restantes, né, e o gabarito. E eu peço para que vocês tentem fazer o exercício antes da aula. Qual que é a minha ideia? É vocês tentarem fazer o exercício, podem perguntar dúvida antes de eu postar a aula, não tem problema, eu respondo. E aí eu vou postando o vídeo com a resolução. Dúvidas, podem postar. Ok, pessoal? Né, eu fico feliz, né, de vocês estarem perguntando e tirando dúvida, porque o que é importante para mim é que vocês consigam resolver o problema de matemática e que vocês consigam sucesso na faculdade. E lembrando, é sempre importante vocês fazerem um estudo de aptidão que vocês têm e qual é o requisito do curso que você escolher, para ver se você tem aptidão e você tem os requisitos da faculdade, porque hoje em dia a faculdade ela oferece o curso e às vezes você não tem o requisito, não tem aptidão e aí você acaba entrando na faculdade e desistindo. Então eu peço para que vocês façam essa reflexão. E hoje mesmo eu vou estar postando o vídeo mais tarde sobre o teste de inteligência emocional que eu prometi para vocês. Ok, pessoal? Até a próxima.